Olá, tudo bem? Eu vou colocar aqui o tema, tá bom? E aí nós começamos. Olá, boa tarde a todos. Vamos começar então a conversar um pouquinho. Nós pensamos então juntos aqui no canal em fazer um momento de estudo de um livro. Eu conversei com vocês num dado momento, lá no Dia dos Professores, faz 15 dias, e aí nós pensamos em estudar uma obra que é base do Espiritismo, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá bem? Então, acho que as pessoas estão entrando, são 2 horas agora. Eu vou começar com uma prece breve, e aí nós já iniciamos a parte do estudo, tá bem? Então, vamos lá. Vamos respirando profundamente, fechando os nossos olhos, nos conectando com a espiritualidade superior, com os nossos amigos que estão presentes nesse momento conosco, nos incentivando a estudar, a buscar caminhos de luz. Nos conectamos com a base espiritual, com os amigos que conduzem o canal do Espírita Soul, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com o nosso Mestre Jesus, e com Deus, nosso Pai Criador, a quem agradecemos por todas as oportunidades. E assim dizemos: Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, olá a todos que estão entrando. Fizemos uma breve abertura, tá? Com a prece do Pai Nosso. E aí vamos falar um pouquinho desse momento. Nós decidimos, então, fazer um estudo de uma obra bem importante, que é uma obra do Leon Denis, tá? Então, Depois da Morte, ok? É a obra que nós vamos estudar nos próximos sábados, começando hoje. E aí a sugestão foi o seguinte, vamos só entender um pouquinho dessa trajetória. A ideia é que no domingo, então, existe o Evangelho no Lar, que é toda uma base para organização do lar, dessa harmonia que o Rafa já vem fazendo há bastante tempo, tem sido, acho que, muito importante para todos nós que acompanhamos. E pensamos na possibilidade de fazer um estudo de uma obra, um estudo um pouco diferente, que trouxesse também uma conexão para quem acompanhasse esses momentos um pouco mais breves que o Evangelho, tá? Mas que estudassem semanalmente, então, a cada sábado, nesse horário das 14 horas, um capítulo de uma das partes do livro. E aí o livro, quem já viu, tá? Então eu vou repetir o nome, eu vou até fixar aqui também o título dele, é Depois da Morte, tá bom? Depois da Morte, do Leon Denis. E aí, eu não coloquei. Tá, por aqui. Ele tira o acento do. Tem acento. Pronto. Então, deixa eu só fixar também. Pronto. Então, Depois da Morte do Leon Denis é o título da obra, tá bom? E o capítulo que nós vamos
então conversar hoje, o capítulo no qual nós vamos nos apoiar, será o número 42, tá? No meu, pelo menos na minha edição, fica em algarismo romano, mas é o número 42, é a quinta parte. O livro é dividido em 5 partes. Então, se nós pegarmos, pode ser que você esteja acompanhando ou com um livro físico, caso você tenha. Se não tiver, não há necessidade de comprar, porque ele está disponibilizado por ser uma obra, então, já de acesso livre, ela está disponibilizada em vários formatos, em PDF, tá bom? Basta vocês baixarem aí em PDF a obra. Lá no início, no sumário, nós temos as 5 partes, tá bom? A primeira, crenças e negações. Segundo, os grandes problemas. Terceira, o mundo invisível. Quarta, o além-túmulo. E a quinta parte se chama o caminho reto. É sobre ela que nós vamos falar. Por que nós decidimos começar pela quinta parte, justamente a última? Todas as outras, se vocês derem uma olhada, todas as outras partes, elas trabalham com o científico, com o modelo mais filosófico e científico do espiritismo, tá bom? E essa última parte, ela se fixa muito mais na parte religiosa da doutrina, tá bom? Então, eu vou contar um pouquinho o motivo dessa escolha, falando também da biografia do Leon Denis. O Leon Denis foi um grande estudioso, pesquisador, autodidata, uma pessoa muito importante, muito cara para o movimento do espiritismo, porque ele viveu num momento, então, em que as obras do Kardec, as obras básicas, já estavam estabelecidas. E o que nós temos normalmente hoje no espiritismo é esse trabalho com as obras básicas, com as obras da codificação. Ou seja, Leon Denis é posterior. No entanto, ele veio no momento de discussão dessas obras. Ele entrou para o movimento espírita justamente porque aos 18 anos, tendo nascido ele em 1870, aos 18 anos ele se apaixonou pela doutrina espírita quando ele teve contato com o Livro dos Espíritos. Então, com 18 anos de idade, ele leu essa obra, ficou muito encantado, começou a estudar bastante sobre o assunto e decidiu que faria parte do movimento. No entanto, ele teve uma questão física, uma questão pessoal importante aí para a trajetória, que foi o fato de, em 1910, ele ter perdido completamente a visão. Então, ele já era um grande estudioso do espiritismo, trabalhava com a produção de obras escritas já sobre isso, e de repente ele perde a visão. Como ele era um autodidata, uma pessoa muito focada nos estudos, gostava muito de estudar, ele acabou, por conta própria, aprendendo braille e seguiu, com a ajuda de algumas pessoas que o auxiliaram, seguiu nessa trajetória de se apoiar aí no braille para poder fazer o seu prosseguimento, seguir com esse estudo, tá bom? Então é bem importante que a gente tenha esse movimento, essa trajetória de esforço pessoal também do Leon Denis para a produção desses textos. Bem, em 1925 houve um congresso muito importante, decisivo para o espiritismo, em que eles resolveram que o espiritismo deixaria de ser uma religião, passaria a ser apenas uma doutrina, uma filosofia e uma ciência. E aí isso ficaria apenas no nível da ciência. Bom, Leon Denis participou desse movimento e ele fez questão de deixar claro que o mais importante para o espiritismo é o aspecto religioso. Então, o aspecto religioso ultrapassa a importância da ciência e da filosofia, uma vez que a ciência e a filosofia são base para que justamente a religião se desenvolva de uma forma racional, de uma forma lógica, de uma forma que conduza as pessoas a serem melhores. Essa era a base. Tudo bem? Então, esse movimento dele fez com que o espiritismo pudesse seguir como religião e é o que temos ainda hoje. Bem importante a participação. Por conta de ser tão decisiva aí a sua participação, a gente tem de entender que ele se tornou uma figura muito importante, né? O Leon Denis tem uma participação muito relevante no movimento espírita, ele é chamado o apóstolo do espiritismo, tá bom?
Esse foi o movimento aí, então, que nós precisamos entender para seguir com esse, ou para iniciar esse processo de estudo. Ok? Isso justifica um pouco essa escolha que nós tivemos de pegar a última parte do livro, e não as primeiras. Começamos do fim para o começo, ou seja, da parte que é mais relevante hoje, que é a religiosa, a ideia da moralidade, para depois retornar. E aí seguiremos depois com os primeiros capítulos, tudo bem? Fazemos a ordem inversa. Como eu comecei dizendo, nós temos a possibilidade de ler essa obra em PDF, basta baixar pelo celular mesmo, eu consigo baixar essa obra. Tem vários sites que têm versões diferentes, mas todas elas possíveis, tá? As traduções mudam, mas o texto é essencialmente o mesmo, então não há problema, você pode baixar em PDF qualquer versão, tá bom? Vocês, quando baixarem, vão dar uma observada. É uma obra muito didática. Como ele era um autodidata, aprendia sozinho, ele tinha essa capacidade imensa de transmitir também conhecimentos de uma forma muito pedagógica, muito didática, muito lógica, muito clara para o seu público. Então, acho que foi um dos grandes apoios da doutrina, tá bom? Então, é essa a ideia. Uma sugestão, não deveria falar isso porque a gente é importante para todas as áreas do saber, mas para o espiritismo também é muito importante a gente fazer leituras, porque quando eu leio eu tenho uma interpretação muito mais aberta, né? Então esse movimento de se conectar com o plano superior faz mais sentido, tem mais abertura quando eu estou lendo, quando eu estou focada no estudo, mas eu sei que nem sempre nosso dia a dia permite que a gente tenha tempo e esteja, enfim, descansado o suficiente para à noite ler um pouquinho e que tenha essa disponibilidade. Com isso, eu indico também no YouTube você vai encontrar um vídeo de audiobook, tá bom? Dessa obra. Então, são 7 horas desse livro, eu só não sei em que minuto, depois eu preciso procurar e eu coloco, em que parte do vídeo começa essa quinta parte do livro. Ele lê o livro inteiro, então é uma voz que lê o livro todo, tá bom? Então, às vezes, sei lá, no trânsito, no momento que eu tenho um pouco mais livre, que eu não conseguiria pegar o livro físico ou ficar lendo no celular, eu consigo, às vezes, ouvir esse livro, também é uma possibilidade, tá bom? E por ser só uma página e meia, normalmente, no máximo 2 páginas, depende da edição, vocês vão ver que é rápido o estudo. E eu queria pedir, então, que a partir de agora vocês pudessem anotar coisas, se possível, anotar coisas. Depois eu vou explicar como que vão ser essas anotações, mas, claro, cada um tem seu método de estudo. Eu não gosto, por exemplo, de usar caneta em livro, não sei se alguém usa. Então eu sempre escrevo lá, ó, usando lápis grafite, lapiseira. Tem gente que usa marca-texto, tem gente que usa caneta esferográfica no livro, não sei. Cada um tem seu método de estudo mais personalizado, aí você faça como preferir, ou colar um post-it, enfim, ou até num caderninho, de repente, eu tenho as duas coisas, tenho aqui meu caderninho também anotando um monte de coisa, cada um decide. Ou às vezes no próprio celular, tem gente que tem o grupo do WhatsApp que anota as coisas ali, não sei. Então é importante que a gente tome nota, tá bom? Uma das notas eu vou explicar o que eu quero depois, mas as demais você pode ficar livre e destacar ali o que é mais importante. Vocês vão ver que em todos os capítulos dessa quinta parte existem trechos muito relevantes. Sabe aquelas citações que você usaria sem dúvida num post? Sem dúvida você usaria uma dessas citações. Existem muitas em cada capítulo, tá bom? A proposta não é ler, eu não vou ler, definitivamente não vou ler com vocês o capítulo, senão vai ser uma chatice, ninguém ia ter paciência para assistir, tá bom? Mas eu quero falar um pouquinho hoje, então, começando com o capítulo 42, que é esse A Vida Moral. Então, falando de moralidade. Todo mundo já deve ter ouvido que a parte religiosa do Espiritismo, ela se apoia muito no Evangelho, óbvio. Então, na verdade, muito da aplicação, né? A possibilidade de eu aplicar o Evangelho, principalmente o Novo Testamento, a parte de Jesus, aplicar no dia a dia, então na vida cotidiana, trazendo para a minha realidade, para a minha vivência, as experiências que são trabalhadas no Novo Testamento, trabalhadas no Evangelho de Jesus. Então, é basicamente disso que nós vamos falar o tempo todo aqui, tá bom?
Todo mundo já deve ter ouvido uma frase bem importante de Jesus que foi atribuída, né? Jesus, que eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa é uma citação que todo mundo já deve ter ouvido uma vez na vida. Então, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Às vezes pode soar assim, nossa, puxa, dizer que esse é o único caminho. Por que é o único caminho segundo Jesus naquele período? Porque até então não existia essa concepção de que a religião, esse religar com Deus, precisaria fazer parte da sua vida cotidiana, precisaria ter aplicabilidade na sua vida. Você poderia sim ser religioso, ter um bom, como Jesus tanto criticou, não é ter um bom desempenho, ser uma pessoa inclusive influente dentro da religião, mas não ser uma pessoa boa em sua vida real. Uma pessoa que prejudica os outros, uma pessoa que faz maldades, enfim, essa aplicação na minha vida, no meu dia a dia, não era uma exigência. E foi isso que Jesus criticou. Aí é nisso que se apoia toda a ideia do Evangelho de Jesus. Então, o que o texto começa a dizer aqui é que todo ser traz em si a noção do bem e do mal, a vida moral. E aí mistura um pouco esse conceito de moral e ética, que acho que todo mundo que já estudou um pouco filosofia, já ouviu falar disso, conhece. A ética seria esse conceito mais geral e que não muda, não é? Independente do conceito, independente da época e do povo, isso é sempre algo que está ali, que faz parte, não é? A moral, ela pode ser diferente. A questão de moralidade, ela pode mudar um pouco dependendo do grupo social em que eu estou inserido, no momento social, no grupo religioso. Então, são preceitos morais. Por exemplo, costumes. Em determinada religião, a mulher precisa se vestir de tal forma que em outra não é, muda. Então, usos que são específicos de cada cultura, específicos de cada grupo. Okay? Então, essa ideia de moralidade entra aqui como sendo algo que faz parte desses conceitos também da vida, faz parte do que se espera de alguém. E aí o que diz aqui o texto é que todos nós temos essa noção. Então, desde muito pequenos, as crianças, né, desde muito pequenas, as crianças já têm essa consciência, elas já sabem que elas fizeram coisas certas e coisas erradas. Por quê? Por que nós temos essa consciência? Mesmo que na hora da decisão, às vezes, puxa, parece que tá certo, mas eu sei que se eu fizer isso, vai prejudicar o outro, puxa, então não está certo. E aí, essa ideia do certo e errado, bem e mal, isso já está meio que grafado, meio que anotado no nosso íntimo. Por quê? Nós somos centelhas divinas. Deus nos criou, não é? Como nós já ouvimos falar também, sua imagem e semelhança. Então temos essa condição de seres que sabem o que é certo e o que é errado desde sempre. E aí Deus nos deu, não é? O Espiritismo traz isso com muita clareza, o conceito livre-arbítrio. Nos deu a livre escolha. Mesmo sabendo que não é tão certo, eu faço. E aí o que acontece? Vem a culpa, vem o arrependimento. Puxa, eu achei que daria certo se eu fizesse uma coisa em meu benefício e prejudicasse o outro, mas depois entra a lei da ação e reação e nós percebemos que não deu tão certo assim. Então, esse conceito, essa ideia de bem e mal, isso faz parte do nosso ser quando nós fazemos alguma coisa boa, pelo contrário. É natural ficarmos felizes. Puxa, você ajuda alguém. É muito bacana quando alguém te diz, puxa, aquilo que você fez para mim foi decisivo na minha vida. Aquilo que você me falou fez diferença. Valeu a pena você ter feito ou ajudado ou falado alguma coisa. E aí dá aquela satisfação, aquele sentimento positivo, gostoso de receber esse feedback positivo. Por quê? Nós temos na nossa essência, no nosso ser, essa consciência do bem e do mal. Então ele começa falando desse conceito lá no primeiro parágrafo. E ele segue, diz, aí ele coloca, né,
foram postos em dúvida, muitas vezes, os mecanismos de castigo, de sanção. Quando eu tenho, por exemplo, hoje ainda, muitas crenças, muitas religiões que dizem, olha, ou você faz isso ou você vai sofrer aquilo. Muita gente, como nós aprendemos, necessita desse tipo de organização da mente. Puxa, então eu vou fazer porque se eu não fizer o bem, fulano vai vir me dar bronca. Então, esse momento ainda de menos maturidade espiritual, muitas vezes, faz com que nós precisemos mesmo de castigo. Só que nós sabemos que Deus não castiga ninguém. Nós é que buscamos, muitas vezes, caminhos que nos levam, por essas leis que nós dissemos, ação e reação, por exemplo, a consequências que não eram as que nós desejávamos. Então, consequências diferentes daquilo que nós gostaríamos de receber. Então, faço o mal necessariamente, muitas vezes o mal é que não é. Então, trazemos aí esses princípios. Bem, ele conclui aí esse primeiro parágrafo dizendo assim, olha, não bastam muitas vezes esses preceitos, ou essas doutrinas que trabalham o castigo, que o homem, quando se instrui, quando começa a entender que, puxa, não é bem assim, eu posso ser realmente o dono da minha vida, eu posso conduzir minha vida, posso organizar e fazer escolhas, arcar com as consequências sim, mas essas escolhas são minhas, tenho aí o livre-arbítrio. Quando o homem começa a entender isso, vem essa questão, não é? O Adão e Eva ali perdiam um pouco do, né? Como é que eu comi da maçã da sabedoria, né? Fruto, né, da sabedoria. Tive aí, então, a possibilidade de entender que eu posso me guiar sozinho e vem uma outra questão. Aí ele vai para o extremo oposto, ele não fazia por medo. Então, eu não fazia algo porque eu morria de medo que alguém me desse bronca, que alguém me castigasse. Quando eu percebo que não, pode ser que eu faça e ninguém perceba, pode ser que eu então faça coisas que não vão ter essa consequência imediata. E aí ele diz que o homem pode entrar, como ele coloca aí, nos caminhos da sensualidade. E por que ele coloca a sensualidade e não outros males? Não outras questões? Se nós pensarmos, essa energia sexual, ela guia a nossa vida, ela é energia criadora. Todos nós temos bastante essa energia, ela guia nossos trabalhos, nossa criatividade, né? Tem ligação com esse tipo de energia. Porém, tantas vezes, essa energia, ao invés de ser criadora para algo positivo, muitas vezes ela faz com que o homem fique preso à matéria. Ele se aprisione por meio dos vícios. Puxa, eu fico uma pessoa completamente focada na ideia da sensualidade, por exemplo. Não sei se vocês já conheceram ou convivem com pessoas que têm muito mais dessa energia que é criadora, mas que é usada de uma maneira negativa. Então, é uma pessoa muitas vezes que tem essa energia aflorada, né? E tantas vezes a sociedade acha legal, né? Nós vemos aí muitas músicas jovens que, às vezes, até para entrar num grupo, acabam tendo para se incluir, colocam esse movimento, não é, de danças sensuais, de roupas muito sensuais. Então, essa sensualidade, nesse sentido, sim, pode ser complicada se nos conduzir para pensamentos que não são superiores, que não são ligados a Deus. Ok? Então, nós é que precisamos organizar isso. Puxa, quer dizer que eu não posso dançar, eu não posso usar esse tipo... Não é isso. Não é isso, né? Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas desde que eu tenha a consciência de que o que eu estou fazendo é bom para mim. Isso é bom? Isso está me fazendo melhor? E aí, essa é a dúvida. Então, pensar nessa consequência. Puxa, isso vai me agregar? Isso vai fazer com que seja algo superior? E aí essa energia da sensualidade não fica apenas nessa esfera do sensual, no sentido sexual apenas, de apelo sexual, não. Se
se amplia para outras instâncias também, como o consumismo, como, por exemplo, vícios nas redes sociais, vícios quaisquer que sejam. Por quê? Que tudo isso é gostoso. Nada disso é ruim e errado. Então, eu lembro que quando eu era jovem, eu tive uma palestra, né? Eu jovem assim, na época de mocidade, eu tive uma palestra que me marcou muito, porque o cara disse assim: fumar, beber, usar droga, promiscuidade sexual, tudo isso é gostoso, por isso que as pessoas fazem. Se fosse horrível, ninguém faria. Só que é bom no começo, é bom quando você tem controle, depois, quando vira vício, deixa de ser. Passa a ter o controle da sua vida. Você perde essa capacidade, muitas vezes, de controlar seus atos. Você passa a ser guiado por esses instintos inferiores. E é bem legal ouvir isso, porque provavelmente em gerações anteriores ninguém falava assim. Falava assim, não, é errado, não vai nem provar que é ruim. E aquela curiosidade que dá. E aí a pessoa prova, não, olha lá, estava errado, não é ruim não, é uma delícia, é bom demais, vou fazer. E aí é que vem o problema. Tudo bem? Então o mesmo descontar na comida, né? Vícios que são socialmente aceitos. Açúcar, coisas que socialmente são super ok. Eu faço porque... Então, tudo isso que nos arrasta para baixo, que nos leva para esferas inferiores. E aí estamos sempre nessa dualidade, não é? Do bem e do mal, de estar em conexão com o alto, não é? Conexão com Deus, conexão com os espíritos superiores, ou em conexão com os espíritos inferiores, que também estão por aí. Eu escolho. Na verdade, é uma questão de escolha. E aí Leon Denis traz essa ideia, puxa, você vai escolher agir de uma forma que te traga orgulho ou de uma forma que depois te traga arrependimento, dor e culpa e tristeza para todos aqueles que te amam? Uma escolha. Okay? Nem tão simples, mas uma escolha. E aí ele segue, tem um parágrafo que ele fala de Jesus e fala depois: o Espiritismo dá-nos a chave do Evangelho, do qual explica o sentido obscuro ou oculto, e ensina-nos a moral superior definitiva, cujas grandezas e belezas revelam sua sobre-humana origem. E aí ele mostra que não foi inventada por um homem encarnado, mas a doutrina trabalha com conhecimentos muito superiores. Trazem essa real consciência do que queremos ser, das escolhas que queremos ter na nossa vida. Daí o poder do Espiritismo, a rapidez com que se difunde a sua superioridade sobre outras doutrinas que o precederam e prepararam o seu advento. Então, tivemos momentos anteriores, momentos necessários para a humanidade, mas momentos que abriram caminho, fizeram aí essa abertura de caminho para o movimento do Espiritismo. Muito bem. Aí nós temos depois a ideia da moral espírita. O que é a moral espírita? Então é o conhecimento de tudo isso. Conhecimento do livre-arbítrio. Posso fazer o que quiser? Pode fazer. Existe uma proibição, mas existem as consequências. E aí? Vou fazer aquilo que vai me fazer mal? Vou fazer algo que vai ser bacana para mim? Então, são essas escolhas que nós acabamos tendo de ter. A moral espírita tem, pois, sua base no testemunho de milhões de espíritos. Muitos livros bacanas, do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco, muitas histórias interessantíssimas que falam do arrependimento daqueles que desencarnam, casos reais de espíritos que contaram, depois do seu desencarne, da sua chegada ao plano espiritual, e de perceber que aquilo que eles deviam ter feito não foi feito, porque eles ficaram, não é, via de regra, focados nessa ideia do materialismo, esse rebaixamento. Então, vivemos nessa dualidade, não é? Eu fico, ora, conectado com o alto, e aí muito mais aberto às intuições positivas, perceptiva a tudo que é positivo, e por hora, muitas vezes eu sinto que estou nesse movimento de desânimo, de tristeza, de rebaixamento, e aí, como nós dissemos, temos as companhias que escolhemos também. Bem, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas o rebaixamento, tá vendo? A parte baixa do corpo, esse rebaixamento
tem conexão com energias que não são tão salutares para o dia a dia, que não fazem essa conexão superior. Isso não quer dizer que não façam parte da nossa vida. Então, essa ideia de gerenciar esse rebaixamento e essa elevação faz parte o tempo todo, né? Conexão entre o céu e a terra. Não dá para viver na terra encarnado também imaginando que tem um plano espiritual. Mas dá para imaginar que sim, você tem essa convivência aqui e pode, ao mesmo tempo, ter conexões mais altas, tá? Um exemplo claro desse rebaixamento, dessa ideia do que é a parte baixa, por exemplo, são os xingamentos. Podem pensar, não vou falar nenhum, não, tá? Mas os xingamentos, eles são todos, na verdade, são, via de regra, comparações, né? Comparação assim, nossa, você parece tal coisa. Aí eu tiro parece, vira uma metáfora, né? Olha, você é tal coisa. Normalmente são imagens de rebaixamento do corpo, partes baixas, como eu disse, do corpo, uma linguagem mais chã, mais grotesca, mais rebaixada, ou animalização também. Muitas vezes eu comparo e, enfim, uso a ideia do animal, que dentro do reino, né, da evolução, ainda não tem a total consciência que nós temos desse nosso processo de escolha, de vida. Então é bacana pensarmos nessa lógica, tudo bem? Vivemos um pouco mais conectados com o alto e deixando essas ideias, né, que são rebaixadas para lá, muitas vezes, né, deixando de lado muitas vezes, fazendo com que essa organização seja mais focada no que é superior, no que é bom, no que é positivo para mim, ok? Não é viver em oração, mas é viver imaginando que tem algo além, tem algo superior, que faz parte de um plano que pode me ajudar mais do que me atrapalhar. Então nós temos na sequência aqui a ideia do materialismo, ele fala, né, o medo dos castigos, essa ideia do materialismo que muitas vezes ainda precisa existir. E aí nós temos num parágrafo que começa assim, a vida moral, observada desse ponto, impõe-se como uma obrigação rigorosa a todos os que se preocupam com o seu destino. Leon Denis ficou famoso também por uma metáfora que ele faz, não é? Ele compara o orvalho, sabe quando de manhã as folhinhas, todo mundo já deve ter visto isso, de manhã ficam com umas gotinhas? Uma folha de árvore, uma folha qualquer, fica com uma gotinha de orvalho? Então, ele fala, essa gota é pura, mas ela se mistura com a terra quando ela cai. Então, necessariamente na Terra nós estamos em contato. Toda essa sabedoria, todo esse conhecimento divino está na Terra também disponível. E aí ele se misturou com a Terra. Eu vou aproveitar essa seiva, essa parte do orvalho que é rebaixada, ou eu vou ficar na lama? São as escolhas. Então, impõe-se como obrigação essa vida moral para aqueles que se preocupam com o seu destino. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer sofrer, todo mundo quer o melhor para si, óbvio. Então, a necessidade de uma higiene da alma aplicada a todas as nossas ações. Então, o Espiritismo nos dá esses elementos para essa higiene da alma, para essa limpeza, ok? Por meio do estudo, por meio da oração, certo? E então, falamos um pouquinho nessa finalidade da existência do homem, é ficar um pouco melhor do que era. Ser melhor hoje do que era ontem. Nem sempre fácil, mas possível. Possível. Sabemos que isso é possível pelos exemplos todos que nós temos aí de pessoas, como o próprio Leon Denis, nós falamos aí da dificuldade dele, enfim, física, que não desistiu de sua luta, não desistiu de pensar que todos esses conhecimentos, tudo isso que a obra de Kardec traz pra gente, precisa ser aplicado no dia a dia, senão vira uma ciência e uma filosofia esvaziada de religiosidade. Pode ser que eu curta a ciência e a filosofia e não aplique isso na minha vida. Você vai ser um estudioso do espiritismo, mas não um espírita que sabe do seu papel na Terra, que sabe da sua função, inclusive como alguém que pode de alguma forma ser exemplo, né? Alguém que pode trazer uma contribuição
para o meio em que vive, qualquer que seja o contexto, tá? E aí ele encerra o capítulo dizendo: feliz de quem, então, é inspirado e sustentado por esse sopro superior. Feliz daqueles que escolhem essa esfera do superior e não ficam rebaixados, não ficam lá na esfera do xingamento, sabe? Na lama, ficam no orvalho, ficam nessa conexão. Os prazeres, muitas vezes, nos tentam, nos trazem, não é? Nos puxam para a Terra, isso é bem natural. Muitos avanços hoje da neurociência, já devem ter ouvido falar disso também, mostram que um dos grandes problemas das nossas gerações atuais é o excesso de, vamos dizer, de coisas boas. Assim, eu tenho, por exemplo, quando eu como uma coisa gostosa, aquele prazer, não é? Então, esses hormônios todos que fazem com que eu sinta prazer, fazem com que eu queira mais. Então, é por isso que muitas vezes psicólogos sempre falam: a criança que nunca ouve um não, quando ouve não é um problema, porque ela está sempre, né, o cérebro pediu mais daquele hormônio, e ele quer sempre mais mesmo, sempre mais. E aí o nosso dia a dia passa a ser um momento sempre de festa. Eu sempre tenho que estar naquele êxtase, naquele prazer superior. Então, fica chato trabalhar, fica chato estudar, tudo isso acaba perdendo um pouco o valor, né? Esse tipo de relação que nós precisamos entender e repensar. Puxa, bacana, eu vou sentir prazer em comer um doce, enfim, fazer aquilo de que eu gosto, mas, puxa, será que precisa ser toda hora? Todo o tempo? Será que eu não consigo encontrar prazer em outras atividades que sejam também positivas? Esse é um ponto bem relevante, tá bom? Então, claro, tem muita coisa em cada capítulo. Eu queria realmente que fossem momentos assim de conversa sobre tópicos, sobre algumas passagens importantes de cada capítulo. Tudo o que nós pensarmos aqui em estudar do Leon Denis, vocês vão ver que faz parte, né, de um repertório, não só do espiritismo, mas dessa vida moral, essa vida que me leva para cima, que me faz ficar bem, que me faz ficar mais feliz, ver a vida com olhos mais positivos. Tudo isso faz parte desse estudo, tá bom? Então, o que eu pensei da gente fazer daqui para frente? Não sei se vocês já viram, toda notícia de jornal impresso ou mesmo digital hoje, tem um título e tem depois, então o livro aqui tem o título, certo? E essas notícias de jornal normalmente trazem uma linha só uma linha, que é um resumo do que o texto vai falar. O jornalista faz isso para que você leia depois o título. Essa linha que chama lead, esse lead é um resuminho daquilo que o texto vai falar. Que às vezes a gente vai ler o texto inteiro, não é bem aqui, né? Mas a proposta é que seja um resumo do que o texto vai falar, tudo bem? Então eu não preciso ler uma página inteira de notícia se eu não estiver interessado naquele assunto que o lead traz. O que eu queria pedir, então, para que nós, depois da leitura ou da audição lá de cada capítulo, fizéssemos um lead, que é isso? Fizéssemos uma frase que me marcou. Pode ser uma cópia mesmo do texto, pode ser, não tem problema. Pega uma frase ali, uma citação, ótimo, ou eu crio a minha frase sobre aquilo, tá? Quem quiser fazer agora sobre escrever no comentário, maravilha. Eu quero depois pedir que nesse vídeo mesmo, ele fica lá no feed do Espíritação, vocês anotassem ali o lead de vocês, mas colocassem do lado o nome e o sobrenome. Eu quero fazer um arquivo disso. Pode ser? E aí daqui a algumas semanas a gente fala um pouco sobre essas frases. Acho que é uma tarefa, mas é uma tarefa legal e simples, e que depois vai permitir que vocês vejam o olhar do outro também, tá bom? Então acho que como estudo isso vale a pena, já que a gente não consegue discutir muito nesse momento, tá bom? Então, como é só uma live mais expositiva, a gente não tem essa abertura para discussão, mas acho que faria a diferença esse trabalho. Ficou claro? Então eu leio o texto, escrevo lá o que eu
pensei desse texto? Pode ser uma frase copiada, mas pode ser uma frase que eu, né? Não é textão, não é textão, por favor, tá? Normalmente é uma linha mesmo essa frase. É um período, uma linha, ok? Então, algo bem resumidinho. Palavra-chave mesmo, sabe? Frase-chave, só um conceito. E aí, coloque seu nome do lado, nome e sobrenome, e eu vou montar um arquivo com essas frases todas. Tudo bem? Dúvidas? Alguém quer escrever o seu já agora nos comentários? Se quiser escrever, beleza. Se não, depois no próprio vídeo pode colocar, tá bom? Acho que é um jeito da gente ter também um contato maior. Muito bem, e aí dito tudo isso eu queria já encerrar e antes falar um pouquinho sobre essa questão da prece. Acho que isso vem sendo bem trabalhado aqui no Evangelho, aos domingos, não é? O Rafa faz o Evangelho às 21 horas, bem interessante. Evangelho para o lar, um evangelho que traz pede a proteção, ele faz vibrações depois, fluidifica a água. Isso no nosso estudo nós não vamos fazer, porque já existe no domingo, mas vamos fazer um pedido de proteção pessoal para a semana, pode ser? E aí nós focamos para o estudo desse do sábado, essa ideia de pedir uma proteção espiritual pessoal, ok? Agora é você, tudo bem, em outro momento você pede pelos familiares, pelos amigos, mas vamos pedir por nós. O Espiritismo tem essa base da caridade e tantas vezes nós interpretamos de forma errada isso quando nós pensamos que nós temos de fazer e nos devotar pelo outro, só pelo outro. E quando nós vemos, nós estamos acabados, destruídos, porque nós fizemos tudo pelos outros, que às vezes nem queriam também, não é? Que nós fizéssemos naquela hora. Mas enfim, nós nos devotamos. E aí nós pensamos naquele contexto, não sei se vocês já viram, de avião, que caem as máscaras. Se acontece algum caso, enfim, de despressurização da nave, eles pedem para que você puxe a sua máscara, mas você coloque a máscara primeiro. E por que eles falam isso? Principalmente para as mães que têm crianças. Eles falam, não, você que é mãe, coloque sua máscara primeiro e depois coloque nas crianças. Porque é natural da mãe fazer para os filhos e não fazer para si. Não é? Então isso é um grande erro. Então precisamos sim estar oxigenados, estar conectados para depois, como consequência, poder fazer para os outros. Senão não temos nem o que doar se não temos para nós, né? Temos essa necessidade. E aí fizemos na abertura a prece do Pai Nosso. O Espiritismo tem algumas preces que ele usa, mas via de regra são orações católicas que são adaptadas, tá? Vocês vão ver que, por exemplo, Pai Nosso, obviamente, são os mesmos. Existem outras que são mais comuns no Espiritismo, como a prece de Caritas, outras que são exclusivas, como a prece das fraternidades, por exemplo, mas via de regra, essa conexão com o alto, ela transcende a religião em si, porque ela é essa proposta de estar em conexão constante com o alto. E aí, provavelmente, vocês já devem ter ouvido, existe um mentor, um trabalhador do bem, que é o Miguel, né? Na Igreja Católica São Miguel Arcanjo, ele trabalha, é um dos, enfim, que trabalha com a proteção espiritual na Terra, e ele é a figura de um guerreiro. Então nós vamos, nesse encerramento, a partir então de hoje, fazer essa conexão, pedindo a nossa proteção com a guarda desse guerreiro, desse que pode também nos ajudar a ficar mais em conexão com o alto do que com o rebaixamento aí do materialismo, tá bom? Então eu vou fazer essa prece, eu coloco depois para vocês. Não, as preces, elas via de regra podem ser lidas, claro, mas é importante que você saiba decor. O que é saber de cor? Saber de coração, né? Decore, de coração. Se eu sei alguma coisa de coração, eu não esqueço mais, porque ela faz sentido para mim. Saber de cor é importante para que você possa usar em qualquer lugar. Mas você pode ter também o papelzinho e ler, ou no celular e ler, até você memorizar, não tem problema nenhum, tá? Então depois eu coloco essa oração e eu vou encerrar com essa oração, tudo bem? Encerro com ela, e aí nós nos encontramos então novamente na semana que vem, nesse mesmo horário, bom? Às 14 horas do sábado, com o próximo capítulo, que é o dever, tá bom? 43, então, o dever.
Muito bem. Então, nós fechamos os nossos olhos e agradecemos por essa possibilidade de conexão com o alto, sem precisar necessariamente sair de casa, sem precisar parar todos os nossos afazeres, estando apenas com o nosso celular, nós temos essa oportunidade. E usando a tecnologia para o bem, nós vamos nos conectando à espiritualidade superior, pedindo que nos intuam na nossa semana, que a nossa semana seja mais ligada ao alto, mais ligada ao bem do que aos vícios da terra, nós estejamos mais conectados com Deus nessa semana. E então nós pedimos a proteção espiritual para nós mesmos nessa tarde, com a conexão mental que nós fazemos nesse instante com Miguel Arcanjo, para que ele e seus soldados estejam nos intuindo, organizando nossa mente, para que possamos ter a responsabilidade pelos nossos atos durante toda essa semana. E assim nós dizemos: glorioso Arcanjo Miguel, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio da minha necessidade espiritual e temporal. Afugentai da minha presença todo o mal, toda cilada, todo ataque do inimigo. Com a tua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas, iluminai nosso caminho com a luz da tua proteção. Arcanjo Miguel do mal, libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos protegei-me, das perseguições salvai-me. Arcanjo Miguel, pelo poder celeste a vós conferido, sê para nós o guerreiro valente e conduzi-nos nos caminhos da paz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada pela companhia, pela paciência e nos encontramos então sábado que vem com a nossa frase, tudo bem? A escrita de uma frase sobre o próximo texto, ok? Falamos hoje então sobre a vida moral e na próxima semana seguimos com o dever, tudo bem? Então, obrigada, boa semana, tchau, tchau.